Boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Estamos aqui mais um encontro do Irmãos do Luiz às 19 horas da nossa segunda-feira, tema livre. Eu deixo um aberto aí para a sugestão de vocês. Estamos começando aqui. Ontem, para quem não assistiu ainda a live, meio que de repente, supetão, pegando uma dica de leitura aí muito legal, Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda. Quem acompanhou aí, gratidão. Quem viu depois também, gratidão. Espero que quem não viu ainda veja e bote seus comentários aí. Mas sempre, como é de costume, deixamos a semana inteira aí para sugestões de temas. A gente faz essa experiência deixando temas em aberto. Estamos entrando em novo mês de conscientização, saímos do Setembro Amarelo, mas o tema suicídio continua sendo abordado, as campanhas têm que ser o ano todo, muito mais do que a gente imagina. Estamos tendo ainda muitos casos de suicídio de jovens, de adultos, de pessoas idosas com questões de solidão, questão de tristeza, o abandono. E estamos entrando agora no Outubro Rosa, que é um mês de conscientização da prevenção do câncer de mama nas mulheres. Uma coisa importante a se dizer a prevenção do câncer de mama é que, apesar de toda a mobilização, esse cuidado preventivo, prevencionista que as mulheres têm que ter, e não é responsabilidade delas apenas, é de seus parceiros, cônjuges, namorados, filhos, pais, estarem despertando essa necessidade da cultura preventiva. Da mesma forma que em novembro vamos falar do câncer de próstata, a prevenção do homem, a quebra de tabus, besteiras que passam a cabeça dos homens de achar que vai ser menos homem, menos másculo, porque tecnicamente há um toque preventivo, principalmente na fase crítica a partir dos 45 anos. A mulher também, não só a prevenção do câncer de colo de útero, mas o câncer de mama, o alto toque, de como se perceber, alteração de coloração, de rigidez. A questão do seio na mulher tem um papel não apenas, claro, como é esperado para o homem, para a mulher, o pênis no homem, a vagina na mulher, a questão reprodutora, mas é uma questão também de identidade, de autoestima, de beleza, que é importante que a gente saiba também, homens, que vocês têm uma grande responsabilidade em convencer, despertar, procurar saber o toque técnico de um mastologista, de um profissional da área de saúde, um médico, o apoio da enfermagem, dos técnicos. O câncer de mama também, embora baixo, ocorre nos homens. É cerca de 4, 5%, mas ocorre. Se a gente olhar o ser humano como a biologia manda, a gente não tem peito, a gente também tem mama. A gente tem uma mama atrofiada. Então, constitucionalmente, a nossa estrutura cromossômica, fisiológica, tudo, tem uma semelhança guardada, muito parecida, que a gente tem que ter cuidado. O homem se tocar também, às vezes, preventivamente, perceber qualquer alteração de coloração também. Mas mais do que isso, não de uma forma invasiva, mas sempre de uma forma respeitosa. Converse com sua parceira, sua filha, sua mãe, sua irmã. Se está fazendo os exames periodicamente, é um exame que é muito importante. Converse com o médico ou a médica de sua confiança. E o câncer, de várias formas, ainda mata muito no mundo.
junto com problemas cardíacos, com acidentes de trânsito ligados a álcool, drogas, a diabetes também está encabeçando muito a lista de doenças fatais e outras doenças aí que nesse momento aí a gente dispensa comentários, a questão do coronavírus. Mas enfim, trazendo aqui para o tema de hoje, estou deixando um tempinho aí para quem quiser acompanhar, sugerir, deixar-se fluir pelas ideias, intuições. Eu sempre costumo seguir minha lista aqui de temas livres de A a Z. Hoje eu vou fazer diferente. Vamos pensar aqui de trás para frente, fazer um exercício de raciocínio de Z para A e tal. Eu não vou ler em voz alta para não influenciar. Então, que bacana. Estamos aqui na nossa segunda-feira, 19 horas. Tema livre, Irmãos de Luz. Coincidência, esse tema, quando eu abordei ele da outra vez, foi mais ou menos nessa época, aqui a data, foi final do mês de setembro. Muito legal. Setembro agora aí também, ele não foi só amarelo, a prevenção do suicídio, como também teve o Dia Mundial dos Surdos, né, como o pessoal se refere. Dia 10 teve o Setembro Azul, uma ocorrência salutar, né, amarelo com azul. Dia 10 foi o Dia Mundial dos Sinais, os sinais, as libras. A primeira dama aí incentivando bastante essa inclusão. Dia 26 foi o Dia Mundial Dia Nacional do Surdo, o Dia Internacional do Surdo foi 30 de setembro. As variações são de datas, mas é importante a inclusão, a acessibilidade, né, de quem ouve. Passar um adesivozinho, uma orelha cortada no carro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui algumas imagens. Quem tiver esse adesivo da orelha cortada no carro, não adianta buzinar não. Ela tem o direito a dirigir sim, mas essa observação tem que estar na carteira também. Faz sinal de luz, faz sinais. A questão das libras, né? O gesto do lado esquerdo aí, o primeiro quadrante. A questão do cadeirante. Por que a gente tem tanta dificuldade de se posicionar no lugar do outro, né? Ah, rapidinho, uma vaguinha ali. Não, gente. Aquele rapidinho ali pode tirar a oportunidade de alguém. Enquanto o país precisar de lei para isso, significa que a gente está muito mal educado ainda. Amanhã a gente pode ser um idoso, amanhã a gente pode ter um acidente, depender. Eu mesmo já passei por isso. Precisei da acessibilidade e vou te contar. É uma situação completamente complicada, viu? E aí, portadores de necessidades especiais, PNE, e portadores com deficiência. Nem todo PNE é um PCD. Às vezes pode ser momentâneo, uma mulher grávida, alguém que está voltando de um acidente. É um PNE. Agora, pessoas que têm uma deficiência adquirida ou de nascença, um PCD, que é um PNE também. Mas nem todo PNE é um PCD. Às vezes a condição que você está ali de locomoção é temporária. A gente pode precisar desses requisitos de acessibilidade. Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Então vamos lá.
Vamos falar hoje de reforma íntima sem martírios. A base do nosso livro é essa daí, de Vanderlei Oliveira. Aqui vamos abordar sobre a questão da reforma íntima. E por que reforma íntima, gente? Qual a importância da reforma íntima? Porque estamos sempre no processo de melhoria contínua. Falando assim em linguagem de empresa, nós não somos seres estáticos, fixos. A gente tem que estar sempre se renovando, se adaptando, se adequando. Quem vai vivendo, já passou aí de 4 décadas, como eu, já está quase na 5ª década. A gente já viveu tantas variações de pensamentos, de tecnologia, forma de lidar com o outro. Quem nunca assistiu os Trapalhões na década de 80 e via lá, dava tantas risadas, 7 horas da noite de domingo, Didi falar com o Mussum se referindo a preto, crioulo, tudo era normal, a gente achava graça, e a gente sabia de coração que não tinha nenhuma conotação de racismo preconceituoso. Nessa repaginada dos Trapalhões que teve agora há pouco tempo, a gente já viu que politicamente correto, muitas expressões da década de 80 não podiam ser aplicadas nos anos 2010, muita coisa mudou, 2015 não foi que passou a eleição, 2017, uma coisa assim. Então as repaginadas que os programas dão, as refilmagens, eles têm que se adequar. É claro que eu gosto muito de dizer que tem muita coisa chata, né? Tem muita coisa mimimi, tem muita coisa que está se pegando a besteira em detrimento de outras coisas mais importantes, sem querer falar a questão de cotas racial, tudo. Estou falando de outra coisa, estou falando da gente tá, a gente não está tão, não leva o mundo tão a sério, e esse tão inclinado, itálico, né, que o pessoal fala. Tem um livro sobre isso. A gente tem que levar as coisas mais na esportiva, não levar ferro e fogo, não levar ponta de faca, como a gente aprendeu, essa expressão. E a reforma íntima faz parte da necessidade da nossa evolução. Boa noite. Faz parte da nossa necessidade evolutiva. Mas até quando a gente depende tanto dos outros falarem o que a gente precisa melhorar? Não. Os outros têm que tentar se modificar, como nós temos que tentar nos modificar. Temos que tomar aquele chá de simancol, de perceber que a gente está começando a sair ali do eixo, a gente está meio deslocado naquele meio, seja ele profissional, espiritual, familiar. A gente tem que... Os feedbacks, claro, da família são importantes, mas aí entra a capacidade maior ou menor de ouvir. Mas cada fruta só cai do pé na hora certa. A minhoca que vira borboleta, está no casulo, não adianta tirar elas da hora, ela precisa da formação. Então a gente tem que se preocupar mais em tentar nos mudar do que tentar mudar o outro. E é difícil. Primeiro que a gente tem um grande inimigo dentro de nós que dificulta essa reforma íntima. Se chama ego. Ou eu mais interno, mais profundo, um eu mais visceral, mais primitivo, mais uga-uga, mais tosco. Claro, diferentes pessoas, diferentes níveis evolutivos. Muitas pessoas boas, de bom coração, com pouca fé, outras com muita fé. A variedade e a complexidade do ser humano é tamanha que falar de reforma íntima é um assunto que parece simples, mas não é. E o primeiro passo da reforma íntima, que também implica numa maturidade, independente da idade, não tem idade para isso. Uns mais cedo, outros mais meio, outros depois, é perceber que tem que melhorar. Então, é o primeiro passo. É reconhecer a própria doença da alma. Faz palavra forte, pesada, né? Eu tenho milhares. Muita gente tem milhares. A segunda parte vem se esforçar. Não é da noite para o dia. O tempo de cada um não se cobra, deixa fluir. O que importa é tentar melhorar. A cada dia fazer diferente. Depois é a fase da superação.
que também aí já pode ser uma questão de anos ou até nem nessa própria vida. E a correção. Superar, corrigir, a ponto de ajudar o outro a fazer diferente. Eu posso citar vários casos aqui que no meu íntimo eu sei que eu olhando para trás há 10, 15 anos atrás, eu digo, eu não faria isso novamente. Faria bem diferente. Hoje tem coisas que eu sou objeto e digno de uma crítica, quando construtiva, objeto de melhoria, sim. Não vou muito falar em tempo, mas vamos dar um exemplo aqui. Daqui a 15 anos eu vou olhar para trás e dizer, não faria aquilo, meu Deus, que quanta burrice. Se eu voltasse no tempo, não temos essa capacidade de voltar no tempo. Como diz Chico Xavier, a gente tem a capacidade de fazer um novo fim. Não posso voltar no passado e fazer um novo começo, mas eu posso pegar o presente e fazer um novo fim. E a espiritualidade, sobre os comandos de Deus, Jesus, na estrutura do corpo universal, é observado. Está tentando, está melhorando, está se esforçando. Esse é o caminho. Do que estagnar, estacionar, ou até pior, retroceder. Parece simples, parece fácil. Não é. Então, o que está errado dentro de nós, seres imperfeitos, seres que a gente tem que ter essa aceitação da imperfeição, que não quer dizer apatia, covardia, ou jogar para cima e dizer, sou imperfeito mesmo. Não. A gente tem uma missão aqui, individual, dentro de um contexto coletivo, é se melhorar, mas tem que começar pela gente. É uma máxima que eu carrego muito comigo, que vale para todo mundo, e que a espiritualidade trabalha nessa linha também. Só se ajuda quem se ajuda. Eu sempre já comentei isso aqui, mas eu vou dar um exemplo bem radical. Vale dos Suicidas, que é um processo doloroso, lento e tudo. O espírito sai daquela condição ali, que a gente viu no filme A Mulher da Vida, cabeças ali esmagadas umas com as outras. E eles passam pisando nas cabeças ali. Passar aquela situação, tem que levantar o braço e orar. Ou se não conseguir orar, pedir ajuda. E o ego não deixa pedir ajuda. E quando a gente tenta ajudar quem não quer se ajudar, parece uma âncora, parece que a gente afunda junto. É doloroso, a gente querida, a gente gosta. A gente procura os meios de tentar ajudar. Mas vamos lá, estamos falando de reforma íntima. A reforma íntima precisa partir do ser, do indivíduo. Para o bem dele mesmo, porque a felicidade não é deste mundo. A felicidade é algo ainda no nosso nível evolutivo, momentâneo, esporádica, assim como a própria tristeza também. A gente não vive só de alegria, também não vive só de tristeza, a gente vive de lutas, de superações diárias. Matar um leão por dia, como dizem. A reforma íntima é a reforma do nosso eu, nosso íntimo. É a mudança para melhor, é elevar-se na condição humana. Mas vamos lá. A definição de reforma íntima é a reforma do nosso eu. É a mudança para melhor, deixando de ser um ser egocêntrico e se tornando altruísta. Vamos fazer uma brincadeira com as palavras. Egocêntrico é o centro do ego. É o ego como eixo, como guia. É muito confortável dizer, vou massagear meu ego. Deixa o ego falar. Não, deixa o ego quieto. Ditado que diz, deixa quieto quem está quieto. Nosso ego, ele é de uma zona de conforto que não quer esforço. O oponente do ego é o self, é o eu divino, é a cristandade, é a justiça divina. Quando a gente se esforça na direção do self, que também é o eu, a gente começa a viver o que a gente chama de sombras. São os conflitos naturais, o certo, errado, positivo, negativo, a crise de consciência. Qual a escolha? Escolhe por mim. Não, quem tem que escolher é você. E o altruísmo justamente remete ao desapego. Mas fala em desapego nesse mundo materialista que a gente vive, um planeta ainda... Quando a gente fala em desapegar, em um momento você fala em rasgar dinheiro. Dinheiro é bom, agradável, quem não gosta de dinheiro? Mas quando a gente começa a pensar na gente
em detrimento do outro, pisando no outro, sem querer saber se o outro está sofrendo. Uma crise humanitária se instala. Há muitos textos aí sobre o coronavírus que diz assim, que essas coisas não vêm por acaso. Ela é uma lei de causa e efeito coletiva num planeta doente, que é o que a gente emite de nossas almas, o nosso imediatismo. Mas eu sou uma pessoa bonzinha, eu quero o bem. Sim, estamos falando de 8 bilhões de encarnados. De uma relação de 1 para 4 aí, como o próprio Vanderlei já falou em palestra, em Prazer de Viver, Merecer Ser Feliz também. Não lembro exatamente agora o seminário, mas lá no Semeador. Mas falava disso, uma relação de 1 para 4 nessa orbe. Tem quem fale em 50 bilhões ligados à nossa orbe. Eu não vou discutir sexos anos e números agora. Mas que seja 40, 50, 8 bilhões de encarnados. Bota os anjos da guarda aí na relação de 1 para 1, já dá para 16. Tem os obsessores aí, tudo, os vampiros já buscam para 32. Vai subir. Então a questão do altruísmo é uma questão de desapego de pessoas e de coisas. É difícil? É. A gente se apega a pessoas, meu marido, minha esposa, meu irmão, meu filho. Tem um livro chamado Nossos Filhos Não São Nossos Filhos, são emprestados por Deus, né? Mas a gente, para internalizar isso, é meu, claro. Enquanto filho encarnado, a gente dá a vida por eles, a gente passa na frente, a gente perde a fome para eles se alimentarem. Mas faz parte da vida. Aí já não é uma questão de desapego, é uma questão de proteção mesmo e amor incondicional, que é outra coisa. Mas o processo de reforma íntima, a gente troca atitudes erradas por atitudes corretas, por acertos que um dia se retornarão em benefício nosso de crescimento. Aí você pensa, mas o que é atitude errada e atitude certa? Vamos lá. Para a gente falar de que é certo e que é errado, a gente tem que olhar para a questão de onde a gente está inserido. Na lei municipal, na lei estadual, na lei federal, nos bons costumes. Mas lá no mundo árabe é normal a poligamia. É aberta, é permitido. Aqui no Brasil é proibido por lei. Mas eu conheço um amigo poligâmico e os parceiros gostam de viver assim. Beleza, é um direito. Mas perante a lei dos homens, os costumes. Mas eu ouvi falar que aqui no Brasil é normal, no carnaval, todo mundo com a roupa assim curta, sensualidade. A perguntar lá para a mulher muçulmana, o que ela acha, aquela que usa burca, o que ela acha disso. Então essa questão de certo e errado vai muito com a cultura e o costume local. E com o enraizamento do modo civilizatório. Mas todos eles passam pelo crivo da ética, pelo crivo do bom senso, de se posicionar no lugar do outro. O que falta muito nesse mundo é empatia. Não é sentir a dor do outro, que cada um sabe a dor da delícia de ser que é. Mas ter a capacidade de se posicionar no lugar do outro. Nem que seja um pouquinho. Se fosse comigo, eu não deixaria pra lá não. Mas eu me incomodaria muito. Sim. Você, sim. Mas você se colocar no lugar do outro e dar o direito de responder pelo outro. São coisas diferentes. Tem que falar de uma maneira, pensar de uma maneira geral, humanitária. Não peculiar daquela personalidade, porque aí só quem sabe é a própria pessoa. Os objetivos maiores da reforma íntima, isso é muito falado na psicologia, é transformar o homem velho no homem novo. Feministas de plantão, com todo respeito, quando eu falo homem aqui é na linguagem, entenda, humana. É a mulher velha na mulher nova, não em idade, mas em espírito, a renovação para um novo mundo, se adaptando a ele, sem perder sua essência, seus valores, sua moralidade. É trocar atitudes erradas por atitudes corretas, erros por acertos. Já vemos isso, né? O que é trocar erro por acerto? O que é errado? O que é acertar? Tem como prever? Não. O erro e o acerto são coisas de escolhas, é o livre-arbítrio.
A gente vai errar, vai acertar, vai errar, vai acertar. Mas qual a nossa capacidade de superar o que deu errado? Ou entrar num vitimismo, num coitadismo e não tentar de novo? Foi por maldade? Foi premeditado? Não. Foi sem querer. Mas a gente vive numa sociedade tão crítica, tão opressora, que diz assim, errar humano, repetir o erro é burrice. Essa frase é falha, é pejorativa. Ninguém é burro. Somos homo sapiens. Somos seres inteligentes, inteligentes de quociente intelectual e de quociente emocional. Temos mais capacidade para essa ou aquela coisa e outras não. Imitações, dons, gifs. Ou melhor, gifs é animação, gifts, que é dom, presente, ao pé da letra, que são nossos talentos. Fazer o melhor que somos capazes, sempre pensando no bem maior. E quando fala bem maior, é onde você está inserido. Vai começar em casa, vai começar a família, vai começar o condomínio, vai começar a sua rua, seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país, seu continente, mundo. O céu é o limite. Em tempos de internet, de alcance global, a responsabilidade que a gente tem numa live, numa escrita, quando cai na internet, é capaz de até os ETs, extraterrestres, a ufologia, pegar isso aí e levar uma alta frequência desconhecida, para entender, ó, ali tem um coração bom, ali quer ajudar, sem estardalhaço, fazendo bem, sei lá quem. É o bem maior. É se perguntar todos os dias. Essa que é a parte difícil da reforma íntima. Botar a cabeça no travesseiro, fazer sua oração de gratidão e se perguntar: eu fui o melhor que pude hoje? Eu machuquei alguém? Eu falei uma palavra, uma frase que ofendeu? Isso, tudo que eu estou falando aqui, eu estou me incluindo também. Quando a gente vai para a prática, para a materialização, é difícil, é pesado, a gente esquece, a gente ignora, mas temos que tentar fazer isso. Se não for todo dia, que seja a cada 2 dias, uma vez por semana, faz uma reflexão semanal então. Mas é tentar, no novo dia, que é amanhecer, fazer diferente. É difícil? É. Para uns é fácil, mas para a grande maioria de nós é muito difícil. Lembrar de fazer isso? Ah, não tive tempo não, estava com sono, me deu um cansaço. Ih, nem lembrei. Deixa para outra pessoa fazer por mim. Deixa que Deus perdoa por mim. Deixa que Deus aí fala por mim e perdoa. A gente se isenta muito fácil da responsabilidade das pequenas atitudes que podem fazer uma grande diferença. Outra coisa também que a gente comete muito esse erro enquanto sociedade, humanidade, é assim: mas ele não falou nada. E quem disse que ele está disposto a dar feedback? Quem disse que ele tem coragem de dar feedback? Quem disse que ele, com medo da sua reação, vai falar alguma coisa? Você permite isso? Você chegou para esse outro em algum momento e disse: rapaz, fale o que você quiser. Estou aqui, só todos os ouvidos. Manda um PV para mim, manda escrito, manda falado. Manda uma música de reflexão para fazer refletir. Manda uma imagem para a pessoa entender e se tocar. Aí já vem, né? Isso foi para mim, foi? É uma indireta? Eu costumo dizer, não, foi direta mesmo. Para quem me conhece sabe que eu dou feedback até de bafo. Porque na área de saúde e segurança do trabalho a gente fala de halitose, que pode ser causada por uma questão dentária, que não é da minha alçada, não sou dentista, ou pode ser uma questão gástrica. Ah, mas a pessoa se acostuma com o próprio cheiro. Só para fazer uma correlação aqui descontraída. Se estiver me incomodando, se eu tiver abertura com a pessoa, eu falo. Chamar no canto e digo: bem, você não está percebendo não, está assim, tá assado. Se a pessoa for madura, ela vai me agradecer. Se ela for imatura, ela vai me xingar. Mas eu fiz o que estava me incomodando. Eu já participei de futebol, de baba, de alguém chegar para mim e dizer: Trajano, na época me chamava de Tafarel.
Aquele carinho não tô conseguindo marcar não, porque ele tá com uma CC desgraçada. Desculpa o palavrão. Eu disse, fale pra ele. Eu falei, não, o cara todo malhado, pocado, ficou com medo. Eu falei, vá lá falar. Tá bom, se você não for falar, quem vai falar sou eu. Velho, só doente vencida aí, é. Meu colega não consegue nem lhe marcar. Não foi adorei você tá. Como é que vai jogar? E era baba com camisa sem camisa. Fica difícil. Imagine para outras coisas. Então a gente tem que estar disposto nos relacionamentos a dar um feedback de uma forma calma. Não na hora das brigas, do quente, do calor. Que aí os psicólogos mesmo orientam. Discussão, calor, xingamento, não é momento da feedback. Quer seu primo, quer sua prima, quer sua tia, sua mãe. Não vai, não. Não mete família no meio de discussão, não, porque isso piora as DRs. Os melhores feedbacks são dados nas horas calmas, na hora que estiver almoçando. Vai tocar esse assunto agora? Eu falei, não, bora combinar fazer um feedback. Feedback quer dizer retorno. A gente tem que estar disposto a dar e receber feedback com a mesma maturidade. Se a pessoa reagir mal, gente, você fez a sua parte. Não falou mal, nunca mais comigo. Vai falar assim, porque se ela não aprendeu com você, ela vai aprender com a vida. E a vida, as pancadas são mais dolorosas. Então os objetivos principais ainda é lapidar os próprios sentimentos, que é uma tarefa árdua. Falar de si mesmo, se encontrar nas suas sombras, na sua escuridão. É um momento para o encarnado, nós aqui, né? Os desencarnados também têm essa reflexão quando estão lá nos educandários, mas nós aqui encarnados nessa live, que não tem em relativo desenvolvimento, nem tampouco em contínuo exercício. A gente prefere a meditação, a yoga, a reflexão, o pensamento, o silêncio. No início é doloroso se encontrar. Como diz aquela música, estou por aí a procurar, mas quando eu me encontrar, eu vou voltar. Marisa Monte até cantou essa música. Uma reforma íntima sem amor no coração é no mínimo uma falácia. E a boca fala que o coração está cheio. Se a gente não se propõe a fazer de coração as coisas, nem com a gente mesmo, então é só uma falácia. É a boca para fora. Aprender a cultivá-la verdadeiramente, a reforma íntima, é um exercício significativo de abnegação, de desprendimento e submissão a Deus. Essa palavra submissão também, ela tem uma conotação muito forte, que eu já vi muitos muros de igrejas ter escrito assim, arrependei-vos e crede no Evangelho, beleza. Outras passagens diga, tema a Deus. Tem muita gente que entende esse temer a Deus como se Deus fosse um ser ameaçador, punidor, castigador. Não, gente, Deus é amor, é bondade. Tudo que acontece com a gente é a lei do retorno. Não porque o outro quer e deseja, não. Essa questão da falácia, das palavras, a questão são as brechas que se encontram através de maus espíritos, perturbadores, desocupados que se usam disso. Mas temer a Deus significa respeito. Submissão quer dizer a sua presença onipotente, onipresente, onisciente, justiça divina acima de qualquer justiça na terra. Isso é submeter a Deus. Para a gente falar de submissão a Deus na reforma íntima, vamos prestar atenção na oração que a gente faz. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Pai nosso que estás no céu, santificado seja feito o vosso nome. Venha a nós a vossa vontade. A gente fala isso sem entender as entrelinhas do que significa isso. Seja feita a vossa vontade. Mas aí quando vem uma coisa que a gente não gosta, a gente se revolta. Reforma íntima é aceitar a vontade de Deus. Que não quer dizer necessariamente você, naquele momento, aparentemente pensar que está sendo covarde, ou pensar que está sendo apático. Às vezes silenciar é um ato de maturidade, ignorar para evitar algo pior. Orar pelo inimigo, como disse Jesus, Ave Maria, isso é mexer demais com o nosso ego, né? É difícil, mas é um exercício. Eu já tive situações perturbadoras de quem estava comigo no passado, de inveja, perturbar até o sono e não fazer a pessoa conseguir dormir. 2 horas da manhã, estava com uma pessoa, uma ex-namorada. Quando ela ver essa live, ela vai saber que é ela. Se um dia ela ver essa live no YouTube,
ela vai saber que eu estou falando dessa situação, ela vai lembrar. E eu disse, ó, você sabe quem é a pessoa, você sabe quanto está perturbando, está lhe dando dor de cabeça, mal-estar, está nessa convulsão. Bora orar por ela. Mas você adora orar por ela? Sim, bora. A primeira a se libertar vai ser você. Mas eu não vou orar por uma pessoa que está querendo meu mal. Tenta. Abra o evangelho onde cair. A espiritualidade ajuda a cair a página que você precisa ler. E a prece que você precisa fazer. A espiritualidade está lhe auxiliando nesse momento, tenha certeza. E em qualquer momento está lhe auxiliando, com o seu anjo da guarda, tem uma equipe ajudando nessa libertação. Ore do fundo do coração, não mecanicamente. Desejo que essa pessoa tenha felicidade, que ela seja muito feliz, que ela tenha muita paz no coração. Não fale assim, me deixa em paz, não. Ore por ela. Meu Deus, foi um sono tão profundo que foi coisa assim de acordar no meio da tarde. E como as coisas melhoraram depois? Pelo poder da prece, da oração libertadora. É doando que se recebe. Vale a pena, gente, vale a pena. Repensando aqui o egoísmo por seu lado, que nos trava, é a raiz de todos os males morais. Mas eu não sou egoísta. É sim, é uma faceta do orgulho em alguns momentos. Como já falamos aqui, indiferença, prepotência, vaidade, não física, vaidade do espírito. Eu sou um bom advogado, eu sou um bom engenheiro, eu sou um médico, eu sou o melhor médium daqui. Eu sou um psicólogo retado. Você pode não dizer isso para os outros, mas diz para você. E Deus está vendo. O anjo da guarda está botando a mão na cara, meu Deus. Então o egoísmo, essa individualidade exacerbada que ignora. Claro que você tem que pensar em você no sentido de auto-amor. Mas o egoísmo é quando você ignora os outros no processo. E a gente vive num mundo hoje que quanto mais silêncio, melhor, no sentido assim. Guarde sua renda para você, guarde suas projeções e conquistas para você. Menos rede social, menos projeção, porque tá cheio de olho gordo. Existe olho gordo, sim. Tem muita gente botando com ele, por que não eu? Gente, é uma energia pesada que às vezes chega. Tô com um namorado novo, tô com uma namorada nova. Gente, fica na sua. Não, tem que botar o status ali, relacionamento. Faz que nem o Procon. Dá uns 3 meses de garantia, como já fizeram comigo uma vez, perguntaram. Só bota depois de 90 dias. Bota 1 ano de garantia. Mais silêncio, por favor. Mais diversão, respeitosa. A fonte de todos os seus desvios e vícios de comportamento passa pelo egoísmo, pelo orgulho, que é a sua faceta. A causa primária é suas tendências negativas de toda ordem, porque ela é a negativa do mandamento maior. Olha o egoísmo aí. Quando se diz lá, amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha que lição linda de referência para a gente pensar. Amar o próximo como a ti mesmo, incluindo o inimigo, incluindo o chefe, incluindo aquele que temporariamente está na condição de infelicidade, perturbação. Eu sei que na prática, para todo mundo, não é que ao contrário daquela música fácil do Jota Quest, né? Fácil para mim, para você e todo mundo cantar junto. É difícil, mas é um exercício. Vale a pena tentar. Uma verdade. O processo de reforma íntima é, por certo, demorado e delicado. Ele necessita de determinação, interesse, vontade, persistência, que é diferente de insistência. A insistência são aqueles obstáculos que acontecem no meio do caminho. E você diz, veio o obstáculo, vou desistir. Não, muda o caminho, muda a estratégia. Mas continua. E interessa daquele que o abraça para que alcance bons frutos. O saldo positivo exige paciência, tolerância, desprendimento, perdão, já falamos sobre a lei do perdão, se auto-perdoe para poder perdoar, compreensão e amor nas relações humanas. Essa última é a palavra-chave de tudo. Começando pelo auto-amor,
começando pelo amor paterno, honrar teu pai e tua mãe, e a sua memória, quando não estiverem mais entre os encarnados. Amor fraternal, consanguíneo de irmãos. Amor espiritual, quando você tem um amigo irmão. E o amor ao inimigo. Gente, essa análise da reforma íntima que Wanderley traz assim, dos 100 martírios, no início é com martírios, mas para tornar 100 martírios a gente precisa fazer esse rebuliço interno para que esse sofrimento que vai mexer com a gente seja dominado. Não é fácil lidar com você mesmo. Trazendo um pouquinho das reflexões de um ambiente corporativo, a gente está falando aqui de sair da zona de conforto. A zona de conforto é a experimentação, a palavra é essa, de coisas diferentes. Olhar as coisas em um prisma diferente. Sair da mesmice. Ginástica mental, se você é destro, isso. Tente usar um pouquinho a mão esquerda. Faz de conta que você está com um problema momentâneo no braço e quer fazer diferente. Só para você. Pode ser um desastre assim, mas não se arrisque muito com coisa séria, não. Fala escovar o dente, pentear o cabelo. Ative regiões do seu cérebro que até então estão quietinhas, precisando de um... Sai da latência. Experimente se conhecer. Pense naquela pessoa que você não suporta. Sério. Experimente olhar com ela de um jeito diferente. Ela já foi uma criança um dia. Uma criança feliz, brincalhona, e que por algum motivo na vida ficou diferente, ficou má, ficou egoísta. Aquela criança está lá dentro ainda. Aquela pessoa que tenta te derrubar o tempo todo. Reze para ela acertar na Mega Sena e ganhar um cruzeiro aí, uma viagem bem longe de você. Não desejo coisa ruim não, porque vai e volta, viu? No tempo de Deus. Não é castigo não, é lei do retorno. Experimente desejar coisas boas. Eu costumo sempre dizer assim, que da minha parte eu não tenho inimigos. Às vezes eu tenho momentos de mágoa, de ressentimento, assim, mas passa. Eu não consigo ficar quieto. Às vezes tem coisa que me incomoda, eu esbravejo, riso. Minha mãe que está assistindo aí já viu muitas vezes, não vai brigar no trânsito. Não, eu nunca briguei no trânsito. Em 15 anos, 16 anos de volante, eu nunca baixei o vidro para brigar com ninguém. Já fiz uma ou duas besteiras, digamos assim, mas foram inconsequentes, mas nunca mais fiz. De uma pessoa me dar uma fechada e eu dar uma acelerada para ir lá, ver se em algum momento eu encontrava com a pessoa. Mas Deus foi tão grande que disse, siga teu caminho. Eu me lembro uma vez, já aconteceu 2 vezes isso, em estacionamento de shopping. Eu vim lá certinho, seguindo a seta, e um esperto vendo na contramão e pegou a última vaga que tinha. Eu parei, respirei, me deixei sintonizar e parece que uma voz bem forte assim disse, não vale a pena. A maneira como a pessoa estacionou, como ela voltou, eu falei, rapaz, se eu reagir, vai ter confusão aqui no shopping. E olha que eu não sou de briga, mas me deu aquele ímpeto assim de reagir, foi meu ego querendo falar. Eu fui adiante, fiz a volta e surgiu uma outra vaga lá na frente. Eu olhei para trás, fiquei olhando de longe, sem querer julgar a aparência, mas já julgando. Uma figura toda esquisita, truculenta, pelo carro dele, assim, a maneira como ele saía, muito agressiva nas atitudes. Eu disse, olha, eu já fui xingado de graça na rua. Aconteceu sábado aqui, eu não comentei com ninguém, mas sábado aqui eu estava na minha razão, digamos assim, né? Aqui na rua não dá para passar 2 carros ao mesmo tempo em certa parte. Eu já estava dentro da pista, ele entrou também. E por algum momento eu disse assim, eu já estava aqui, rapaz, tal. Ele não queria recuar, ele começou a esbravejar. E aí eu dei a ré, de boa, deixei ele passar, passou xingando um bocado de coisa. Eu olhei no retrovisor, ele entrou aqui no meu condomínio.
E o porteiro aqui, meu amigo, muito gente fina, disse assim: Trajano, ignora, porque ele tá bêbado, ele tá 3 dias bebendo. Não vale a pena reagir. Não vale. Eu tive uma intuição. Não sou melhor que ninguém, não sou espírito evoluído. Mas eu tive uma intuição. Ainda tive o apoio do porteiro, mas ele ignora, Trajano. Mas na hora é difícil, viu? Mas esse contato é 10 muitas vezes, ou até 100, que a gente tem que levar adiante. É muito perigoso, exatamente. O trânsito hoje está todo mundo hipervigilante. Ainda tem a questão da pandemia. Eu estou sem óculos aqui, por isso que eu tive que meter a cara na tela. Mas tem que ter. Quem me conhece sabe assim que eu não sou de brigar. Eu sou muitas vezes passo de meu jeitão de falar, 1,89 m, mas assim, eu não tenho maldade no coração. Pelo menos eu tenho muita imperfeição no coração, mas não saio de carro, não abro porta, não ameaço ninguém, nem arma tenho, nem quero ter. Acho que a questão do armamento é que o momento de impessoalidade, só quem é treinado, tem aquele psicológico constatado, pessoas treinadas, quem tem tiro ao alvo aí e tal, e manter longe do alcance de tudo, porque não no momento da perda da razão. Mas voltando aqui, o saldo positivo que você ganha na paciência, tolerância, desprendimento, perdão, compreensão nas relações de amor humanas. Tolerância. E quais são os passos para essa reforma íntima que não é imediatista, gente? Não é da noite pro dia. O primeiro beneficiário é você. Você vai sentindo as diferenças. Com a maturidade, com o tempo, com a vivência, experiência, com o ouvido aberto. Tem 2. Os passos são, relembrando para quem chegou depois: reconhecimento, aceitar a própria doença moral da alma, ainda imperfeita. Depois que você reconhece, você aceita. Depois vem a fase da superação, que é outra etapa, e a reparação, que é a correção. Trajano, entre o reconhecimento, a aceitação, passando para a superação, reparação, leva quanto tempo isso? É uns dias, umas horas? Não. É meses? Não, pode ser anos. Pode ser de uma vida para outra. Mas enquanto isso, a gente vai segurando a onda. Eu vou abrir meu coração aqui. O ciúme, que é uma insegurança, que é uma autoestima baixa em relação ao seu potencial, sua capacidade, o que você representa para você mesmo, ele tem 4 graus, do 1 ao 4. Um é o mais leve, sutil, é que todo mundo diz: se não tem ciúme, não gosta. O 1 pode evoluir para o 2, ou não, né? Depende de cada um. O 2 já é aquele ciúme assim que você fica: não me ligou, não me atendeu, por que tá offline? A gente nunca imagina do outro lado que a pessoa pode estar ocupada, a gente fica naquela ansiedade dominadora, inquieta, a gente se corrói por dentro. E chega ao ponto de questionar a outra pessoa. Isso desgasta, isso fere, mexe. Eu tive isso durante muito tempo. Mas as razões disso é do espírito, já traz aquilo nele. Tem a influência ou não da infância, da adolescência, das realidades que a gente se expõe. E tem o grau 3, que graças a Deus não foi o meu, que é aquele de perseguir, saber onde está, ir atrás, seguir. Esses casos de feminicídio aí mesmo, são pessoas que têm uma baixa autoestima, desculpa o termo, desgraçada, porque não se valorizam. Uma terra que hoje em dia a grande diversidade de gostos, representações, orientações, quem tem mais de 40 sabe, hoje em dia a coisa é muito mais acessível, digamos assim, tanto para a mulher como no passado. E o grau 4 de ciúme é aquele já de contratar um detetive, ir atrás, seguir, futucar as coisas. Algum psicólogo que estiver assistindo vai dizer: não, Trajano, já acontece no 3, pode ser de futucar celular, a senha tem que ser, pode ter senha. Gente, tem uma música aí perfeita do carnaval que dizia: a fila anda. Se a gente trazer essa questão da reforma íntima, do apego, considerar que o mundo espiritual a gente já reencarnou tantas vezes. Quantos filhos já tivemos? Quantos irmãos já tivemos? Quantos pais já tivemos? Quantos amigos já tivemos? Uns estão aqui agora encarnados, uns já foram, uns vão chegar. E no plano espiritual?
pelo véu do esquecimento, quantos ainda estão com a gente, nos orientando, inspirando o bem nesse momento? Quem a gente conheceu nessa vida? Quem a gente nem se lembra que conheceu um dia, num outro país, ali torcendo pela gente, e no meio desse bolo tem os inimigos também, que eles estão tentando afastar. Se a gente olhar a vida com uma forma espiritual, a gente se liberta mais. Como eu já ouvi no meu pé do meu ouvido, alguém chegou para mim e falou assim, Trajano, tem uma galera aí com você. Eu falei, tem uma galera comigo, é pesada. É uma galera boa. Já ouvi broncas do tipo, irmão, tu é guerreiro. Se tu baixar a cabeça de novo aí, não se valorizar, não vai ter nossa ajuda mais. Eu já ouvi isso através de um médium. Um período que eu estava com uma baixa autoestima complicada, que eu disse, olha, eu começava a sair. Nunca fui alcoólatra, graças a Deus, mas alcoolismo é uma doença. Não tem nada a ver julgar, ninguém tem direito de julgar. Mas saía, balada, lá, e ficava afogando as mágoas ali, como o pessoal diz, chorando, pensando, não chorando não, mas ficava triste, revoltado, querendo saber por quê, como se fosse a única pessoa do mundo. Depois disso eu me cuidei, me tratei, fui atrás. Hoje em dia, graças a Deus, nesse quesito, eu sei gostar, mas sim me valorizando. Tem muitas coisas a melhorar em minha vida ainda, para outras áreas. Mas em relação à autoestima e de relacionamento, graças a Deus, hoje eu sei gostar, respeitando. Tem o meu ciúme ainda um pouquinho, quem não tem, ainda estamos no nível de perfeição ainda. Mas tem muito que melhorar. Exatamente, Xerazade. Falta tolerância no mundo. Então, esse reconhecimento da doença, suas limitações, seus defeitos. Não precisa botar isso em rede social, não. Porque tem muita gente ali estendendo a mão, um punhal dentro da mão para ele se sentir a espetada. Ou gente que ainda tapinha nas costas com soqueira. Tipo, ai desgraça, ai. Brincadeira. O humor tá um pouquinho ácido hoje. A gente está na reta final. Mas reconhecimento, aceitação, superação, reparação são os caminhos da reforma íntima. A tua reforma íntima te considerar a paz interna que a gente tanto luta, briga, porque há nelas a felicidade que desejas. Essa frase foi da veneranda Joana de Ângeles, que disse isso, repetindo. A tua reforma íntima te concederá a paz, porque há nelas, porque buscas, e a felicidade que desejas. Então a felicidade não vem de fora para dentro, é de dentro para fora, quando você se encontra e se pacifica. A gente consegue ter paz em outras áreas, em outras não, porque são processos de melhoria por áreas. A gente tem áreas que a gente consegue evoluir, adiantar mais legal, mas autoconhecimento é tudo. É saber onde o sapato aperta, é saber o que não gosta, é evitar aquilo que vai... Eu mesmo hoje já tenho um discernimento, dizer assim, eu não vou, não é que tem medo ou não quer evitar, não, tem coisas que, se eu sei que é tóxico, eu evito. Agora, uma coisa que muita gente se incomoda, e ouço, é que esse filtro, eu digo a verdade. A questão é como dizer essa verdade, né? Tem um meme que está circulando aí na internet que diz assim, manual de dizer a verdade sem ser um cavalo. É ser um pouquinho mais sensível, um pouquinho mais... tipo assim, imagine você dando a notícia de uma morte para alguém. Como é que você dá a notícia de uma morte para alguém? Que conhece bem a pessoa, que gostava de a pessoa. Você fala simplesmente, morreu? Foi? Não é assim. Tem gente que envolve, tem que protela. Aí a outra pessoa do lado diz assim, não, diz logo, eu já sei. E como você vê com essa cara... Por que essa cara? Porque 70% de nossa comunicação é não verbal. Falar em desencarnação, deixar aqui minha homenagem, minha solidariedade à família e tudo de bom nessa transição pacífica, plena, a um amigo da família, Assis Amâncio, que desencarnou essa semana, que Deus o conforte, receba, porque o nosso lar espiritual recebe bem as pessoas alegres, as pessoas felizes, que contagiam a tudo e a todos. Eu tive o prazer de conviver com Assis Amâncio e minha família que está aqui, meus irmãos. Eu tenho certeza que foi bem recebido, sua transição vai ser tranquila. Se tiver ainda
em estado de sonolência, dormindo, ele vai acordar bem, vai receber os passes espirituais necessários. E é uma pessoa que vai colaborar muito com o mundo espiritual, com certeza, com sua alegria, sua cultura, sua arte, seu jeito de ser, envolvente, contagiante. Um beijo para Assis Amâncio. As religiões têm um papel importante nessa reforma íntima também, que quando elas trazem a virtude de uma religião, seria promover o melhoramento individual de cada seguidor, fazendo cada um levantar sua espada contra seus próprios defeitos. Quando Jesus disse, eu vim trazer a espada e não a paz, ele veio trazer um ranger de dentes, foi justamente provocar o que a gente tem ainda de mais imperfeito em nós, que haveria ranger de dentes, haveria a cólera e a ira. O verdadeiro espírita reconhece-se por sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações. Essa questão do espírita, acho legal abordar, porque todo mundo acha que geralmente quem é espírita tem que ser perfeito. Por ser espírita, não pode xingar, não pode brigar, não pode surtar. Tem que ser politicamente correto e exemplo como os bons espíritos. E não é assim que a coisa funciona. O espírita é o que está mais lutando ali para se melhorar, para encarar de frente a sua necessidade, por isso é espírita. Ele não está ali por ser espírita para ser um status. Eu vou falar por mim e por quem eu conheço. Ser espírita que abre os livros para estudar, que tem um dilema, teoria versus prática, está tentando. Eu valorizo muito quem tenta do que quem nem tenta. Eu conheço muita gente que abre a boca para dizer assim, melhor não ter religião nenhuma. É um livre-arbítrio. Você também não é obrigado a ter religião. E nem estou dizendo que ter religião é o caminho. Mas a palavra religião quer dizer do latim religare. Reconectar. A quem? A justiça divina. Na essência que nós temos dentro de nós. É obrigado a ter religião? Não. Você pode ter sua própria religião interna? Pode. Mas a primeira regra é a caridade, material ou imaterial, consigo mesmo com o próximo. Faz o quê? Aí vai que a pessoa não faz nada, é um direito dela também não fazer nada. Mas quando ela não faz nada, a omissão do bem também é um mal. Ela fica atrasada, estagnada. Então assim, assim vou falar clubista, corporativista, eu não vou também ser aqui espiritista. Existe muito problema. O problema do espiritismo não é o espiritismo, é o espírito, é o humano, que também é no catolicismo, no budismo, no hinduísmo, em qualquer religião, doutrina ou pensamento, é o ser humano e não a doutrina, a religião que está fazendo o mal. Então, no caso aqui, a gente trazendo para Wanderley Oliveira, que suas obras direcionam muito desse dilema teoria e prática do espírita, é sair da teoria e ser prático no dia a dia, ou pelo menos demonstra esforço. Fazer o bem será a quem? Então essa transformação moral que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, o esforço é a palavra-chave. E como fazer a reforma íntima? Anote os erros. Gente, se o tempo aqui se encerrar, a gente hoje excepcionalmente vai continuar, porque esse tema é um pouquinho mais demorado, viu? Então, excepcionalmente, por primeira vez, talvez a gente invada um pouquinho aqui, aqueles 50 minutos, uma hora, e passe um pouquinho na segunda parte, tá ok? Mas a gente está bem adiantado aqui. É só para não ficar preso àquela questão de 7 às 8. Hoje eu comecei com um pouquinho de atraso, peço desculpa, é 7h10. E estou invadindo um pouquinho aqui, chegando às 8h10. 7h06 para 8h06. Acaba de dar o alerta aqui, se cair a gente continua na reconexão. Então anotar os erros que você já tem, percebe, faça uma lista, sua íntima, no criado mudo aí na gavetinha. Aqueles que você se julga infalível e está bem próximo de cometer uma falha. Meus pontos positivos, meus pontos de melhoria. A gente evita no meio corporativo, nas gestões proativas, falar em pontos negativos ou falhas. A gente fala oportunidade de melhoria. O que é que eu posso melhorar, mas ainda estou parado? Estou atrasado. Aqui já me deu o alerta, o Instagram. Eu vou parar e recomeçar. Beleza, gente? Gratidão. Quem tiver aí interesse firme, continue aí.
Aqui o Instagram tá dando um alerta, para não ser mal educado comigo, eu tô já avisando que vai cair. 5, 4, 3, 2, 1. Tô voltando, viu?